Educação infantil em pauta. Boa noite a todos os ouvintes da 106 FM. Boa noite a todos vocês que acompanham o quadro Educação Infantil em Pauta. Eu me chamo Jane, sou coordenadora do Observatório de Educação Infantil e Infância e também coordenadora da Rede Municipal de Ensino de Guanambi. E estou professora da UNEB Campus 12. Hoje, o nosso programa terá como tema Por um retorno seguro das crianças à escola, diálogos entre saúde e educação. E para esse bate-papo, nós convidamos aqui a pediatra Carla Balieiro. Obrigada, Carla, por aceitar esse convite. Obrigada por dialogar conosco. Então, para a gente iniciar esse diálogo, você poderia começar falando um pouco sobre você e sua trajetória? Meu nome é Carla Balieiro, eu sou médica formada pela Universidade de Vila Velha do Espírito Santo, pediatra, membro titular da Sociedade Brasileira de Pediatria, pós-graduada em neonatologia, com estágio supervisionado no Roberto Santos, em Salvador, pós-graduanda em ortomolecular, materno-infantil, nutrologia pediátrica. Sou laser-terapeuta, consultora em amamentação, atuo mais focada na prevenção de doenças, pediatria integrativa, puericultura. Sou filha de Guanambi, atualmente resido em Brumado, trabalho pela prefeitura, no hospital e na policlínica do município e trabalho no consultório particular. Que me formei, retornei para Guanambi e atuei por um tempo no Hospital Regional de Guanambi, no Hospital Aliança e na UPA de Guanambi. Hospital Senhora Santana de Caetité e atualmente moro aqui em Brumado. A pandemia trouxe para nós um novo contexto, uma nova realidade. O cenário da pandemia trouxe também repercussões nas vidas das crianças. Quais os impactos, quais implicações esse cenário de pandemia tem trazido para a vida dos bebês e das crianças? Primeiramente, gostaria de agradecer ao Observatório da Infância pelo convite para estar falando de uma coisa tão importante, uma coisa que tem sido bastante discutida, com intensa preocupação da sociedade, entre pais e nós, pediatras também, que é sobre o retorno às aulas e o Covid-19. Sabemos que isso tem causado uma grande repercussão com dois lados de moedas, E durante as minhas falas nós vamos estar entendendo um pouquinho dessa repercussão em termos de saúde na nossa sociedade. Bom, a infecção por Covid-19, tem impacto com maior gravidade nos adultos maiores de 60 anos, principalmente aqueles com associações a doenças crônicas, Mas em relação às crianças, eu considero os dados não reais, considero subestimados, Assim, nós temos baixas taxas, em relação aos outros grupos etários nas crianças. Sabemos que 94% das crianças são assintomáticas, ou seja, elas contraem a doença sem manifestação de sintomas, o que não impede desses serem transmissores. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Pediatria fez uma nota orientando que nós, médicos e pediatras, fizéssemos o exame de orofaringe em apenas alguns casos, Ficasse restrito. Sabe-se que via aérea superior tem uma transmissibilidade um pouco alta em relação às doenças respiratórias, com sintomas respiratórios, O dado mais novo que a gente tem é que crianças menores de 5 anos têm uma maior chance de hospitalização, ou seja, de apresentar as formas graves da doença. Sendo assim, a taxa de mortalidade na pediatria ainda é baixa. Visto mais, em crianças com também doenças crônicas, associação a doenças crônicas. No entanto, tem surgido uma síndrome inflamatória multissistêmica relatada em diversos países, Estados Unidos, Itália,
Então, assim, houveram vários relatos em relação à síndrome inflamatória multissistêmica de crianças e adolescentes com provável associação ao Covid-19. Essa é uma apresentação aguda grave, né, e potencialmente fatal. E já existem alguns casos relatados aqui no nosso país. Por outro lado, também não podemos esquecer que algumas famílias, né, reviveram alguns valores que não estavam mais sendo considerados, né? Deram mais atenção aos seus filhos, pararam para poder fazer as atividades, brincar, começaram a procurar como ocupar, né, o tempo dessas crianças em casa. E principalmente as famílias, né, que tiveram a oportunidade de trabalho em casa também, home office, essas crianças foram beneficiadas mais com a presença desses pais em casa. Sendo assim, como 94% das crianças são assintomáticas, são considerados grandes vetores dessa doença, alta transmissibilidade, e já foi visto que crianças, mesmo sendo assintomáticas, possuem uma carga viral um pouco mais elevada. Então, isso aumenta sim a chance de transmissibilidade da doença, mesmo em ele sendo um público assintomático em sua maior parte. Sabemos que tais mudanças acabam gerando um impacto no rendimento escolar, né, a curto e médio prazo, e também afetou muito a saúde mental e física, né, dos estudantes. Eu recebi muitas crianças fazendo quadros de ansiedade no consultório com essa repercussão, né? Carla, né, você como pediatra deve já ter escutado, né, por parte de algumas famílias, por parte dos profissionais de educação e também a própria Sociedade Brasileira de Pediatria tem ponderado sobre o retorno das crianças às salas de aula, por um retorno seguro às escolas. Que considerações você pode fazer para nós a esse respeito? Então, o ano letivo de 2020 mal começou, né, e ele foi interrompido de maneira repentina. As escolas passaram a atuar usando modelos e técnicas diversos dos habituais, né, já consagrados em nossa sociedade, e com consequências ainda desconhecidas. Tudo teve que mudar, né, tão rapidamente. Impactos negativos que precisaram ser enfrentados, né, oportunamente, com os esforços adicionais de toda uma sociedade, dos pais, dos professores, da sociedade geral, de nós pediatras. Nós estamos bem atentos, né, quanto a essas repercussões que tem gerado. Algumas medidas de distanciamento social, né, sempre que possível o número de alunos serem reduzidos dentro do ambiente da sala de aula, parte, né, do ensino à distância ser estimulado. Bom, e como esse retorno às aulas tem sido um motivo de grande apreensão para a sociedade, para os pais e para nós pediatras, a Sociedade Brasileira de Pediatria publicou uma nota de alerta trazendo quais são algumas possibilidades, né, sugestões de medidas preventivas para que esse retorno às aulas possa se dar de forma mais tranquila. Primeiramente, essa nota de alerta traz dizendo sobre os princípios fundamentais, né, em que pais e professores devem se manter informados, né, sobre a transmissibilidade do Covid, sintomas da doença, para que medidas de prevenção sejam eficazes. Crianças e profissionais da educação, se doentes, não devem frequentar a escola deve oferecer os locais diversos para lavagem de mão, oferecer álcool em gel, orientar sempre essa higienização frequente, né, das mãos das crianças e além dos recintos e superfícies. A escola deve proporcionar também ambientes arejados, aberturas de janelas, atividades ao ar livre também devem ser estimuladas. E cabe à escola também evitar aglomerações, né, na entrada e saída de alunos, intervalos, criando horários alternativos para as turmas. Sempre que possível, é recomendado o espaçamento entre os alunos, um mínimo de 1 metro, né? E em relação ao transporte escolar, é necessário avaliar a quantidade do número de usuários
para que se preserve essa distância recomendada. Medidas educativas devem ser estimuladas desde os nossos lares, né? Não deixar essa responsabilidade somente para a escola. Em relação à higienização das mãos, uso de máscaras para crianças maiores de 2 anos, orientar o uso de lenços descartáveis, né? E evitar tocar olhos, nariz. Máscaras devem ser trocadas a cada 2 a 4 horas no máximo. E essas medidas são um pouco difíceis, né, de serem adotadas no caso de creches, né, de bebês. Eles se tocam muito, pegam a fase de oralidade, né, colocam tudo na boca. Então, eu não consigo imaginar medidas eficazes para esse público. Ao meu ver, eu penso que é importante que os pais conversem, né, com seus filhos sobre a situação atual, orientem as medidas educativas e aos poucos a gente vai aprendendo uma nova forma de viver mesmo, né, de lidar com essa situação. Entendo que a situação é muito difícil por ser os grandes vetores, né, da nossa sociedade, então isso pode nos trazer grandes prejuízos, mas se todas as medidas para o retorno às aulas, né, forem bem adequadas, tomadas, acho que a gente consegue ir retomando as nossas atividades aos poucos. Nós sabemos que essa doença continuará ainda por um tempo indeterminado em nossa sociedade, que diante do nosso país ser um país grande, né, temos tempos epidemiológicos muito diferentes e que, assim sendo, um consenso de retorno às aulas para todo o país vai ser sempre muito difícil. É isso que eu queria trazer para vocês, não somente o conteúdo teórico, mas também o meu ponto de vista, né, a minha prática. E gostaria de agradecer aí pelo convite mais uma vez do Observatório da Infância e me coloco à disposição de vocês para esclarecimento e para qualquer outra contribuição. Um beijo. Nossa, Carla, quantas discussões, quantas provocações e reflexões importantes você trouxe aqui para que nós pensemos. Gostaria de agradecê-la pela oportunidade do diálogo, pela partilha. Gostaria também de agradecer a todos e todas que acompanham esse quadro, o Educação Infantil em Pauta. Muito obrigada a todos. Lembrando que um retorno às aulas exige um pacto pela vida. Nota: após o fechamento da edição desse quadro, a pediatra Carla Baleiro atualizou as especificações quanto ao uso de máscaras para crianças. A Organização Mundial de Saúde, ontem, dia 25 de agosto, especificou que o uso de máscaras só será obrigatório para as crianças menores de 5 anos, que terão aproximação física de alguém que esteja infectado e desde que esteja sob a supervisão de um adulto. Outra mudança que ocorreu nos protocolos sanitários da Organização Mundial de Saúde é para crianças com deficiência intelectual ou transtornos de desenvolvimento, que se tornou desaconselhável o uso de qualquer tipo de máscara. Já as crianças com fibrose cística, câncer ou qualquer imunossupressão devem usar somente máscaras médicas. Essas novas especificações reafirmam, no entendimento da pediatra, as dificuldades a serem enfrentadas nos cuidados com as crianças caso as escolas sejam reabertas.